Olá, eu me chamo Yasmin e eu sou estudante do curso de Fonoaudiologia da UFSC. Eu estou cursando a segunda fase e cursando a disciplina FON 7208, Introdução ao Estudo da Fonoaudiologia. Bem, essa disciplina ela é dividida em 3 unidades, e uma dessas unidades é Conceitos Básicos de Física Acústica. Nessa disciplina, nós estudamos a interface de comunicação por meio dos sinais sonoros e a física ondulatória, além de outros conceitos físicos. E hoje, para fins didáticos, eu vou estar apresentando um trabalho com essa interface entre fonoaudiologia e física, sobre os diferentes métodos e exames que são utilizados para análise da deglutição. A fonoaudiologia é a área da saúde que trabalha com diferentes aspectos da comunicação humana e também com as funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação. Gostaria de ressaltar que no processo de envelhecimento, as funções que mais sofrem desgaste com o tempo é a deglutição e a audição. E apesar do número de idosos ser prevalente nos distúrbios de deglutição, porque ocorre o envelhecimento natural dos músculos da laringe, é importante lembrar que os distúrbios de deglutição ocorrem em todas as faixas etárias, inclusive em crianças. O fonoaudiólogo, ele visa tratar problemas como a presbifagia e disfagia, que são alterações no processo de deglutir, que podem ocorrer na fase oral, faríngea e esofágica desse processo de deglutição. É muito importante que o fonoaudiólogo escolha adequadamente o exame para análise da deglutição, porque assim ele vai conseguir definir as condutas sequenciais e os tratamentos para os distúrbios que forem encontrados. Bem, a deglutição é um fenômeno extremamente complexo e dinâmico, que ele é constituído de uma série de movimentos rápidos e integrados. Nesses movimentos, o alimento é empurrado da cavidade oral até o esôfago e depois em direção ao estômago. A segurança nesse processo de deglutir envolve basicamente a habilidade de proteger as vias aéreas inferiores durante o processo de deglutição. Para entender um pouco mais sobre o processo de deglutição, eu trouxe um vídeo bem curtinho que eu vou mostrar agora. Agora que a gente assistiu esse videozinho sobre o processo de deglutir, deu para entender o quão complexo ele é, e quantas estruturas são envolvidas e o movimento delas importam nesse processo de deglutição, porque o alimento, durante a mastigação, ele é triturado, transformado em bolo alimentar, que vai passar da cavidade oral até o estômago. Então, para determinar como estão as estruturas e as motilidades dessas estruturas, o fonoaudiólogo pode solicitar exames específicos, onde ele vai determinar a integridade das estruturas aerodigestivas superiores, a motilidade faríngea e a motilidade esofágica, além da sensibilidade faríngea. Os métodos diagnósticos que são comumente usados são a videofluoroscopia, a videoendoscopia de deglutição e também as auscultas cervicais, que podem ser feitas através do estetoscópio, do microfone, do acelerômetro e recentemente indicada pelo sonar Doppler. O método diagnóstico que eu vou trazer aqui hoje é a videofluoroscopia, porque ela é considerada padrão ouro na avaliação da deglutição, já que ela permite avaliar todas as fases do processo de deglutir, oral, faríngea e esofágica, e ela também demonstra os resultados das manobras terapêuticas que são feitas com os indivíduos que apresentam disfagia. Esse exame também é conhecido por outros nomes, como videodeglutograma, estudo dinâmico da deglutição ou deglutição de bário modificada. Esse exame é um tipo de exame radiológico
Ele permite capturar e registrar em formato digital uma sequência de imagens radiográficas, dando origem a uma videoradiografia. Nesse exame, é oferecido ao paciente alimentos contrastados com bário, nas consistências líquida, pastosa e sólida. Esse tipo de exame radiológico utiliza meios de contraste para poder evidenciar determinadas partes anatômicas. E por que isso ocorre? Porque o nosso corpo ele é preenchido por fluidos que possuem a densidade muito parecida, muito semelhante em toda a estrutura anatômica. E o que acontece? As imagens radiográficas, elas são formadas de acordo com a densidade. Então, é preciso que tenha um agente de contraste, que seja radiopaco ou positivo, para aumentar a capacidade de absorção dessa radiação ionizante. Nesse caso, foi utilizado o bário. Um outro método bem eficiente para diagnóstico de distúrbio da deglutição é a videoendoscopia de deglutição. Esse exame ele é realizado com aparelho endoscópico de fibra ótica e ele é denominado por um nasolaringofibroscópio. Esse método ele permite que se observe informações anatômicas e fisiológicas da fase oral e faríngea do processo de deglutição, então não pega a parte esofágica. Mas esse exame ele é realizado com endoscópio flexível, que ele é acoplado a uma iluminação onde é filmado esse processo, gravado e depois pode ser analisado. Bom, e eu não poderia deixar de mencionar a respeito do aparelho endoscópio, que é feito com fibra ótica. O fenômeno físico que permite a utilização das fibras óticas é a reflexão interna total da luz. Para que ocorra a reflexão interna total da luz, a luz ela é emitida para o interior do núcleo dessa fibra ótica em um ângulo mínimo de incidência, que também é conhecido como ângulo limite. Esse ângulo permite que a luz sofra sucessivas reflexões internas dentro dessa fibra ótica, sem que ela escape de lá. Agora, eu vou partir para os exames de meios acústicos. Eles são conhecidos como exames de auscultas cervicais. Aqui vão aparecer bastantes conceitos físicos da ondulatória que foram estudados por nós na disciplina FOM 7208. Esse método de ausculta cervical, ele consiste em ouvir ou captar e analisar os sons da deglutição, para avaliar principalmente a competência da fase faríngea e a sua interação com a respiração. Os sons da deglutição, eles têm pouca amplitude, por isso que é necessário um instrumento de amplificação sonora. De modo convencional, essa técnica de ausculta cervical é realizada com estetoscópio, mas recentemente outros instrumentos vêm sendo empregados para captar esses sons ou de forma direta ou indireta, tais como o microfone, o acelerômetro e o sonar Doppler. Os métodos diretos da captação de ondas sonoras é o estetoscópio e o microfone. Já os métodos indiretos da captação dessas ondas é o acelerômetro e o sonar Doppler. Foram realizadas muitas análises e muitos estudos para definir o melhor ponto de detecção dos sons da deglutição. Então, considerou-se como padrão a melhor área para a detecção dos sons a região lateral da traqueia, imediatamente inferior à cartilagem cricoide. Os instrumentos da ausculta cervical, eles são recursos que viabilizam a captação e a análise dos sons da deglutição, considerando a sua duração, a frequência do sinal, a amplitude da onda, o pitch, no caso do estetoscópio, entre outros aspectos. O pitch é importante falar que ele é uma sensação subjetiva que cada indivíduo possui em relação à frequência de um determinado tom. Então, ele é restrito à interpretação individual. Gostaria de ressaltar também que a digitalização do sinal do microfone, do acelerômetro ou do sonar Doppler
facilitam essa análise mais objetiva dos sons da deglutição. Bem, primeiramente vou falar a respeito do estetoscópio, que é um aparelho bem conhecido por todos. Vou explicar um pouquinho que esse aparelho ele capta, amplifica e transmite as ondas sonoras. Vou explicar um pouquinho sobre esse equipamento, sobre as partes dele e a física aplicada por trás dele. A peça metálica que é colocada em contato com o corpo do paciente se chama auscultador. É essa peça que capta os sons de alta e de baixa frequência. As ondas acústicas que foram captadas, elas seguem por esse tubo de condução, que é uma estrutura oca e flexível, feita de um tubo especial de borracha que impede o vazamento desse som. O efeito dessas ondas acústicas que passam por esse tubo é explicado na física como propagação sonora unidimensional em um tubo. Esse som segue para a haste metálica, que depois segue para as olivas auriculares. A passagem de som nas hastes metálicas também é explicada pela propagação sonora unidimensional em um tubo. Esse tipo de exame ausculta cervical com estetoscópio, ele pode ser um exame de diagnóstico e também de monitoramento terapêutico. Ele pode ser feito em criança ou em adulto e ele não é invasivo e ele é de baixo custo, já que esse equipamento é de fácil acesso. A ausculta cervical com estetoscópio se apresenta como um método com parâmetros subjetivos, porque ele depende da experiência do examinador. Mas ela pode ser sim usada como um complemento bem útil para avaliação clínica. Já que falamos a respeito do estetoscópio, agora eu vou explicar um pouco a respeito da ausculta cervical digital, que pode ser feita tanto com microfone quanto com acelerômetro ou sonar Doppler. A ausculta cervical, ela surgiu como um método mais objetivo na avaliação dos sons, porque consegue-se avaliar os sons da deglutição por meio de equipamentos mais específicos. E o microfone ou acelerômetro, eles são fixados no pescoço por meio de uma fita adesiva e conectados a gravadores ou computadores que vão registrar digitalmente o som ou a vibração produzida nesse processo de deglutição. Por isso que os dados são bem mais objetivos. Os programas de computador, eles analisam as características dos sinais que foram captados e conseguem fornecer, assim, dados mais quantitativos. A respeito do microfone nas auscultas cervicais. Os microfones, eles são dispositivos eletromecânicos que convertem as vibrações mecânicas em corrente elétrica. Geralmente, o tipo de microfone utilizado nas auscultas cervicais é o microfone de eletreto. Este tipo de microfone é baseado em um capacitor eletrostático, que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação polarizada usando um material permanentemente carregado. O microfone ele é formado basicamente por um diafragma que capta, ou seja, recebe o som, ou as vibrações sonoras do tecido, quando esse microfone encosta no tecido do corpo humano. Quando as vibrações encontram o diafragma do microfone, ele transmite essas vibrações para um sistema elétrico. É importante dizer que os microfones eles têm um custo acessível, por isso eles favorecem a utilização na clínica e eles também captam sinais de origem vibracional da deglutição. Continuando a respeito das auscultas cervicais digitais, vou falar um pouco a respeito do acelerômetro. Ele é um instrumento que ele é capaz de medir a aceleração de objetos ou da superfície na qual esse acelerômetro está fixado. Os acelerômetros, eles são mais caros que os microfones e os custos podem ser ainda maiores devido aos equipamentos acessórios que são necessários para fazer essa ausculta cervical. Vou falar agora a respeito do sonar Doppler. Esse equipamento ele é um método indireto para medir os sons da deglutição. O sonar Doppler ele é um equipamento que costuma ser utilizado por médicos da ala pré-natal ou hoje em dia mesmo até por usuários comuns, porque ele possibilita escutar os batimentos cardíacos do feto. O equipamento sonar Doppler ele é explicado pelo efeito Doppler,
Então, eu vou explicar um pouquinho a respeito desse efeito agora. Explicando o efeito Doppler, ele ocorre tanto em ondas mecânicas quanto em ondas eletromagnéticas. O efeito Doppler, ele é definido como alteração na sensação de frequência, que é resultante de uma situação em que há uma fonte sonora móvel, que se desloca a uma velocidade constante, como todas as ondas, e um receptor que encontra-se parado em algum ponto da trajetória. Com a aproximação dessa fonte sonora ao receptor que está parado, esse receptor vai receber um número maior de ondas por unidade de tempo. Então, a frequência de ondas vai ser maior e a sensação vai ser de um som agudo. Com o afastamento dessa fonte sonora, o receptor vai receber um número menor de ondas, tendo uma frequência menor e a sensação de um som grave. Um exemplo clássico do efeito Doppler é a sirene de uma ambulância. Para contextualizar um pouco o efeito Doppler, eu trouxe algumas curiosidades sobre ele para a gente conseguir ver o quanto ele é aplicado à nossa volta. O efeito Doppler, por exemplo, ele é muito utilizado na astrofísica. É através dele que se consegue determinar a distância das estrelas, a radiação que é emitida por essas estrelas, a detecção de radiação emitida por buracos negros e outros fenômenos relacionados à expansão acelerada do universo. Na medicina, o efeito Doppler também é bastante utilizado no diagnóstico por imagens. É o efeito Doppler que consegue fornecer o mapeamento do fluxo sanguíneo. Ele determina a velocidade e o sentido do sangue nas artérias. Uma outra aplicação também do efeito Doppler é nos radares semafóricos. Eu vou tentar explicar um pouco. Que ele é utilizado para medir a velocidade dos veículos automotivos. Nesses radares, o que acontece? Se emite um feixe de luz, cuja frequência se encontra no infravermelho. Então, é medido o tempo necessário para esse feixe retornar até a fonte. Como a velocidade da luz é constante, é possível medir a velocidade que a fonte secundária, refletora da luz, o veículo no caso, se desloca a cada instante, mesmo em grandes distâncias. Voltando agora para o tema principal do nosso trabalho, que é os métodos e exames da deglutição. Na ausculta cervical, em que o sonar Doppler é utilizado, esse equipamento ele é acoplado a um computador e os sinais acústicos são gravados e analisados por um software, que analisa os sinais de áudio. Por exemplo, tem o software Praat, o Voxmetria, entre outros, né? Esse método, é importante ressaltar que ele foi mencionado em estudos por um grupo bem restrito de pesquisadores brasileiros. Por isso foi um pouco difícil achar mais materiais explicando toda a física dessa ausculta cervical por meio do sonar Doppler. Bem, eu vou falar um pouquinho a respeito do equipamento sonar Doppler com a finalidade de auscultar os batimentos cardíacos do feto. O equipamento sonar Doppler, ele tem um transdutor. Esse transdutor, ele é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Por exemplo, ele pode converter uma magnitude física, como a luz, em um sinal elétrico normalizado. Esse transdutor do equipamento, ele envia ondas sonoras de alta frequência para o útero da gestante e essas ondas, elas são refletidas no tecido cardíaco do feto e são captadas de volta pelo mesmo transdutor que enviou a informação. Então, assim, a frequência do Doppler, ela é consistente com os batimentos cardíacos do bebê. Ela corresponde a essa frequência de oscilação, sístole e diástole. A frequência captada pelo Doppler, ela é então convertida em som audível, para que a gente possa auscultar essa oscilação, esse batimento cardíaco do bebê. Bem, eu vou concluindo e finalizando por aqui. Espero que eu tenha conseguido ser bem clara, explicar todos os exames e a física por trás deles, que eu tenha conseguido fazer essa interface entre fonoaudiologia e física acústica. Eu gostaria de finalizar o trabalho ressaltando os pontos mais importantes, porque os distúrbios de deglutição, eles afetam indivíduos de todas as faixas etárias e eles prejudicam diversos aspectos da vida de qualquer indivíduo e pode levar a óbito, é muito sério.
Então, finalizando esse trabalho, é muito importante que o profissional fonoaudiólogo ele conheça todos os exames para que ele possa fazer uma escolha adequada para cada paciente. A videofluoroscopia e a videoendoscopia são os exames padrão ouro para detecção de distúrbio de deglutição. Mas infelizmente estes dois exames não são acessíveis para grande parte da população. Então, os exames de ausculta cervical, eles são muito mais acessíveis e são uma alternativa para análise da deglutição. Eles também trazem resultados objetivos e eles são mais acessíveis tanto financeiramente quanto na execução nas clínicas. O profissional fonoaudiólogo, ele deve sempre, junto com uma equipe multidisciplinar, escolher um melhor exame e, dependendo, associar até um ou mais exames para ter um bom diagnóstico desse paciente. Eu agradeço muito a atenção, até a próxima.